Eu queria começar, eu fiz uma breve apresentação e o intuito da apresentação é tentar trazer luz, trazer clareza a um assunto que para muitos é confuso. A gente está falando de uma operação que é uma operação sofisticada, mas que não é nova. Se você for observar as principais fraudes que aconteceram nos mercados de capitais no mundo, as maiores conhecidas, as fraudes da WorldCom, as fraudes da Enron, da Waste Management e várias outras, elas acontecem de maneira muito similar à forma como aparentemente aconteceu essa das americanas. E queria dizer que o caso que está sendo debatido aqui é um caso que diz respeito a absolutamente todo mundo. Existem outras comissões acontecendo aqui nessa casa, e são comissões onde você vê a direita de um lado, a esquerda do outro, a oposição de um lado, o governo do outro. A gente está falando de uma fraude que impacta absolutamente todos brasileiros e brasileiras. Eu não tenho a menor dúvida que todas as pessoas que estão nesta sala foram, em menor ou maior grau, lesadas por essa fraude, e eu vou demonstrar aqui. Outra coisa importante, o deputado que começou com as perguntas, um deputado a chamar isso de fraude. Me permita, até pela origem etimológica da palavra, isso é corrupção. A gente costuma falar que corrupção é coisa de político, Eu conheci em Brasília muito mais políticos retos, corretos, do que aqueles que, enfim, me demonstraram ser o contrário. Por que quando a gente fala da política, a gente demoniza a política, mas quando a gente fala das pessoas mais ricas, dos executivos mais bem pagos desse país, a gente fala de inconsistência, a gente fala de fraude? Corrupção vem do latim corruptus, que quer dizer aquilo que apodrece, aquilo que se deixa estragar, aquilo que se deixa seduzir. Então a gente está diante do maior escândalo, até pela questão numérica, não é uma opinião, do maior escândalo de corrupção que esse país já viu e um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, do mercado de capitais. E dentro do modelo capitalista, o mercado de capitais tem que funcionar de uma maneira eficiente. Ele tem que ter credibilidade. Ele tem que gozar da confiança das pessoas, porque senão todos saem perdendo. Porque se as pessoas não confiam no mercado de capitais, todas as empresas, elas sofrem também a desconfiança. Se você não combate, corrige e pune uma fraude enorme como essa, quem dirá onde existirão outras fraudes? E todas as empresas vão pagar mais caro em suas dívidas por conta dessa desconfiança. Todas as empresas vão pagar mais caro para emitir suas ações por conta dessa desconfiança. E o custo, que é o custo que vai para as empresas, é um custo que é repassado a toda a população e que faz também o nosso país um país muito menos produtivo e muito menos competitivo em relação ao resto do mundo. Então, eu acho importante mostrar que essa é uma questão que está além de disputa ideológica, que está além de disputa de direita e esquerda, que está além de disputas quaisquer. A gente está tratando de uma questão que diz respeito a todos os brasileiros e brasileiras e que lesou todos, sem exceção, que estão nessa sala também. Eu posso ficar em pé para continuar a apresentação aqui, se os senhores me dão licença? Então, Pode ficar à vontade. Eu fiz uma breve apresentação para mostrar para os senhores. Então, vamos lá. Começando, eu estudei o relatório apresentado pelo presidente das Americanas, senhor Leonardo Coelho, e trouxe alguns pontos de destaque do relatório. O primeiro é o seguinte: a apresentação trazida pelo presidente Leonardo Coelho, ela leva a crer, e isso é muito importante, que existia método. Existia uma linha de produção organizada para a realização da fraude. Não parece, seja pela longa duração das práticas, existem mensagens no relatório tão antigas quanto 2016, e as mensagens são recorrentes, ano a ano,
seja pela sofisticação do método, usando de operações de confirm, de forfeit, de risco sacado, que se trate de um improviso circunstancial para reagir a um resultado pontual que veio ruim. Ah, veio um resultado ruim, vamos resolver esse resultado pontual. Não, é algo que vem acontecendo todo ano com um método, e um método que se assemelha muito ao que acontece no resto do mundo em fraudes como essa. Em segundo lugar, aqui é uma opinião pessoal, o relatório apresentado pelo presidente é extremamente confuso e mal feito. Ele mostra um e-mail de 2022, depois vai para 2017, vai para 2020, vem para 2016, e eu acho que essa carência de lógica, seja cronológica, seja do desenho da operação, é algo que atrapalha os trabalhos da comissão, e é difícil entender se existe um motivo para fazer o relatório confuso, ou se realmente ele é confuso porque é mal feito. Quais os pontos de destaque desse relatório? E depois vou mostrar para vocês como acontecia essa fraude. Primeiro, em 2021, só para a gente ter noção do tamanho da fraude, o resultado divulgado, ele difere do real em 3,5 bilhões de reais. A gente está falando de um prejuízo de mais de 700 milhões, que é reportado como um lucro de 2,8 bilhões de reais. Em 2022, um resultado que é reportado como 4 bilhões de lucro e, na verdade, é um resultado de 2 bilhões. Veja que a remuneração dos acionistas de uma empresa se dá através dos dividendos. E quando você tem um resultado de prejuízo, você não tem dividendos. Quando você tem um resultado de lucro, você tem dividendos. Quando você infla o seu lucro em 3,5 bilhões de reais, você permite que uma quantidade enorme de dividendos seja distribuído. Não à toa, os últimos anos, onde as inconsistências contábeis são as mais altas, são os anos de maior distribuição de dividendos para os acionistas da empresa. As mensagens de e-mail mostram que, desde 2016, pelo menos, isso acontece de maneira repetida e seguindo o mesmo método. O que a empresa faz? E aqui no próximo slide eu vou explicar para vocês, mas só para ficar muito simples. Imagine que você abre uma empresa e essa empresa pega 100 mil reais emprestado. Esses 100 mil reais a empresa pega e põe no cofre dela. Ela tem 100 mil reais no cofre e fala, olha, que bom, temos 100 mil reais aqui, nosso, de lucro. Aí alguém fala assim, não, mas eu estou vendo aqui nos livros contábeis que a gente deve 100 mil reais. Então, não é nada nosso. O que essas fraudes todas, WorldCom, Enron, Waste Management, todas elas fazem? Elas apagam, elas alteram a dívida. Então, nesse meu caso, se eu chego e falo assim, eu tenho 100 mil reais no cofre e a dívida some, eu falo assim, opa, então eu tenho 100 mil reais de lucro. E aí o que eu faço com esse lucro? Eu distribuo para os donos da empresa indevidamente. A lógica da fraude é sempre essa, esconder, diminuir a dívida para gerar um lucro que não existe. E aí olha que interessante o que acontece. Veja que normalmente uma empresa, ela para se financiar, só tem duas maneiras de uma empresa se financiar. Ou ela emite dívida ou ela emite ação. Não tem uma terceira maneira. Então ou ela chama sócios ou ela pede dinheiro emprestado. Com esse dinheiro que ela pega dos sócios ou emprestado, ela faz suas atividades, com suas atividades ela gera lucro e com lucro ela distribui dividendos. Ao você pegar o dinheiro da dívida e sumir com essa dívida do balanço, com toda a sua criatividade contábil, essa dívida ela deixa de ser dívida e ela aparece de uma maneira incorreta como lucro. E você distribui. Então, na verdade, você encontra um atalho para pegar o dinheiro dos credores e distribuir para os donos da empresa como lucro. A fraude faz isso. Um dinheiro que deveria ser pago aos credores se transforma em lucro da empresa. Quais as consequências da fraude? Primeiro, e isso eu não ouvi sendo falado aqui até agora, isso é muito importante. Você gera uma percepção de valor da empresa que é irreal. As pessoas, ao olharem os resultados da empresa, elas acham que a empresa vale muito mais do que ela deveria valer. E isso tem um impacto direto em duas coisas. No preço da ação, que fica sobrevalorizada, e no custo da dívida.
a dívida pode ser emitida numa taxa muito mais baixa do que deveria ser se as pessoas soubessem que a empresa não está tão bem. Quem é que sofre com isso, além do investidor? A concorrência. E por que a concorrência sofre com isso? Porque se a empresa infla o preço da ação e diminui o custo da dívida, ela consegue se financiar mais barato do que os concorrentes se financiam apresentando os números corretos. Então, ela pratica uma concorrência desleal. Os concorrentes das lojas americanas deveriam estar incomodados com essa fraude porque eles tiveram um custo financeiro muito acima das americanas que concorreu com eles de uma maneira desleal. Os compradores dos títulos de dívida das empresas e das ações da empresa, eles foram durante anos enganados, porque eles compravam títulos de dívida e ações, achando que estavam comprando uma coisa, mas estavam comprando outra completamente diferente. E o número de investidores, e eu vou mostrar aqui para vocês, é da ordem de milhões de pessoas. A gente acha que é de centenas de milhares, mas vários desses investidores são investidores institucionais, fundos de investimento. Então, aquilo que aparece como um investidor é, na verdade, representado por dezenas de milhares de investidores. Então, aqui para vocês terem uma ideia, eu coloquei gráficos aqui, fica um pouco difícil de ver, mas a gente tem de Lojas Renner, de Via, de Magazine Luiza e de Americanas. Aqui, em azul, é a ação de Americanas, o preço da ação de Americanas. Veja que Magazine Luiza foi uma ação que negociou a níveis mais altos, mas todas as outras tiveram valorização desde 2018 muito abaixo de Lojas Americanas. Ou seja, durante todo esse período, Lojas Americanas teve uma captação usando da sua mentira, da sua fraude, muito mais barata do que a concorrência. Aqui, para vocês terem ideia, esse é um documento tirado da B3 em abril de 2022, antes da fraude, 146 mil pessoas físicas detinham as ações da empresa, mas 563 investidores institucionais. E deixa eu dar um exemplo pessoal para vocês agora, porque isso acontecia com os títulos de dívida, as debêntures também. Então, eu, Eduardo, eu tenho um fundo, trouxe um exemplo pessoal para vocês no Banco do Brasil, e é um fundo que eu sempre investi. Eu quero um fundo mais conservador, com fusões de país, de mundo e etc. Eu quero estar no DI, para não ter risco. E o fundo rendia 104, 104, 108, 102, 103, como um relógio. De repente, em janeiro, 72% do CDI. Você consegue ver numa linha azul aqui, que é uma reta, ela tem um dente. Ué, de onde vem esse dente? Liguei para eles. O que eles tinham dentro do fundo? Lojas Americanas. Então, esse fundo, por exemplo, é um fundo que tem 12 bilhões de reais de patrimônio. E essa diferença que parece pequena, multiplicado por 12 bilhões de reais, é muito dinheiro. Sabe quanto? Esse fundo aparece nas listas como um investidor lesado. Sabe quantos investidores tem esse fundo? 10.385. Um fundo. 10.385 investidores. E quem se beneficiou da fraude? Em primeiro lugar, os acionistas. É uma falácia, é um erro, o argumento de que, mas eles estavam no mesmo barco. Eles perderam dinheiro também, a ação deles caiu. Veja que se a empresa ela teve esses resultados todos muito piores, e se ela hoje tem esse resultado, fruto desses resultados piores, o destino dela ia ser o mesmo. A diferença é que ela chegou nesse destino durante um período onde os donos da empresa ganharam um dinheiro que eles não deveriam ter ganho. E ganharam muito dinheiro. E a análise da distribuição de dividendos da empresa, se não prova, deixa uma grande pulga atrás da orelha em relação a algo muito estranho que acontecia nessa empresa. Veja que quando você pega Magazine Luiza e Via Varejo, isso é uma reportagem do site Invest News, mas eu checo os dados depois e trago para vocês, todas as empresas têm distribuição de dividendos que oscilam muito, claro. Tem um ano que você tem um lucro melhor, tem um ano que você tem pior. Olha a distribuição de dividendos das americanas, desde o começo ali dos anos 2011, 2012. É uma distribuição quase que constante. E aí o que acontece nos últimos anos, quando a fraude ganha
corpo e a preocupação começa a aumentar, como a gente vê pelos e-mails. Explode no momento de país onde a ação cai, onde o mercado fica pior. Explode a distribuição de dividendos para os donos da empresa. Veja aqui, 296, 126 e 101 milhões. No próximo slide, mostrando para vocês aqui os registros contábeis da empresa, 296, 126 e 121, só porque às vezes a gente pega reportagens e a gente não sabe se a reportagem está pegando o dado da empresa, então eu trouxe isso para vocês. E no balanço do ano seguinte mostra que o que teria sido distribuído seria de 370 milhões de reais. Além dos acionistas, quem se beneficia? Sim, os executivos e diretores da empresa. Vejam que no ano de... Eu peguei o de 2020, 2021 e 2022, porque o de 2021 é quase igual ao de 2020. Veja que os diretores e executivos, estamos falando de quantas pessoas? 14 pessoas. Em 2020, 20,33 não é que tinha ali um braço e uma perna, é porque é a média de quantas pessoas tinham ao longo do ano. Veja que eles receberam, guardem esse número, por favor, somados 36 milhões no ano de 2020, 54 milhões no ano de 2022. Em 2021 foi um número parecido. Os acionistas, eles ganham muito mais dinheiro do que os diretores, porque isso aqui é distribuído entre todos os diretores. Mas de onde vem o grosso da participação dos diretores? Bônus e remuneração baseada em ações. Então, existe sim o interesse em inflar o preço da ação para que os contratos de opção que eles têm, que dependem de onde está negociando a ação, infle também os resultados que eles teriam. Também todos relatórios oficiais com a fonte aqui embaixo. E as americanas sempre tiveram essa característica de pagar seus diretores muito bem. Então, eu peguei um de 2018, reportagem da Folha de São Paulo, mostrando os diretores mais bem pagos do Brasil. Primeiro, do Itaú, segundo, CVC, Santander, Croton, BR Malls e Americanas. Sempre receberam muito bem. Vamos lá. Olha só o que aconteceu nos últimos anos com Americanas. Os diretores, assim como acontece com os dividendos deles, à medida que a fraude foi ficando próxima a estourar, eles foram aumentando a sua remuneração, quase que como sacando tudo que dava tempo antes do negócio estourar. Eu digo como uma impressão que eu tenho, não estou fazendo nenhuma acusação. Veja que essa matéria, esse artigo escrito pelo Fábio Perovitch, todos com dados, que é um dos maiores gestores de ações do Brasil, ele diz o seguinte: em 2021, a Americanas é a que tinha a segunda maior discrepância salarial entre o presidente e a média dos colaboradores. O principal executivo, o presidente da empresa, ganhava, em média, 431 vezes mais do que as pessoas que trabalhavam na empresa. É ilegal isso? Não é ilegal, mas é atípico. É a segunda que mais pagava no Brasil, uma empresa que passava por dificuldade. Já em 2019, um ano antes disso, ela não ocupava o segundo lugar, presidente. Ela ocupava o primeiro lugar. E a razão era de 663 vezes mais, não do que o menor salário, do que a média de salário da empresa. Então, é muito claro ver os beneficiados pela empresa. E a cronologia? Me permitam aqui, já assumindo a simplicidade, e é quase que uma provocação da cronologia. Em 2021, depois de 40 anos no controle da empresa, 40 anos, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Sicupira abrem mão do controle das Americanas. No ano seguinte, em 2022, o Sérgio Rial é chamado, e aqui só uma curiosidade. No ano anterior a ir para as Americanas, Sérgio Rial foi o CEO mais bem pago do Brasil, tendo ganho 59 milhões de reais, mais do que todos os diretores e membros do Conselho da Americana juntos. Será que o principal, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, o principal e mais bem remunerado CEO do Brasil iria para uma empresa de um setor sob pressão, que é o setor de varejo, um setor que vinha sofrendo muito nas suas ações,
para assumir sem pesquisar o que estava acontecendo. Não estamos falando de um dos diretores presidentes, estamos falando do presidente mais bem remunerado do Brasil, com uma remuneração individual maior do que todos os diretores e membros do conselho juntos. E em 2023, a fraude acontecendo. Aqui uma notícia do G1 dizendo que pode apontar para mais de 40 bilhões de reais. E aí uma frase que a gente tem que tatuar aqui na parede da comissão. Países com mercados de capital desenvolvido são extremamente rígidos para punir fraudes e práticas que lesem os investidores, porque eles sabem que dentro do modelo capitalista, o mercado de capital torto, o mercado de capital frágil, é algo que afeta a sociedade inteira. Vamos lembrar que o dinheiro que foi distribuído para os acionistas da empresa é um dinheiro, além de indevido, que está rendendo 13,75% ao ano. E quem é que paga os 13,75% ao ano desse dinheiro que eles não deviam ter distribuído? Todos que estão nessa sala, independente do partido, do estado, do lugar que são. A gente paga esse dinheiro. Outra coisa que é meio que um efeito borboleta da história, mas que é importante a gente se perguntar, será que se a fraude não tivesse acontecido, ou se tivesse sido descoberta antes, a reputação dessas pessoas seria a mesma? Será que essas pessoas teriam o mesmo patrimônio que tem hoje? Será que as outras empresas deles não teriam sido também alvo de investigação? E se isso tivesse acontecido, será que eles teriam feito as operações que fizeram, como, por exemplo, comprar a Eletrobras? Quando a gente volta para trás, a gente tem que entender que se a gente muda lá atrás um ponto da história que está errado porque houve uma fraude, tudo que vem depois pode mudar também. E termino com o último slide mostrando o seguinte. A gente tem um caso aqui no Brasil de uma empresa que ficou famosa mundialmente por causa de escândalos de corrupção. Concluindo, presidente. Já esgotou. 30 segundos, presidente. O tempo necessário só para Vossa Senhoria concluir. Agradeço, presidente. Petrobras. Petrobras foi um caso mundialmente famoso, onde os investidores se sentiram lesados. E o que aconteceu com a Petrobras? Nos Estados Unidos, a Petrobras teve que pagar uma multa para os investidores de 2,95 bilhões de dólares, 15 bilhões de reais. Dinheiro público, dinheiro das pessoas, porque nós somos os donos da empresa, os controladores. Então, quando uma empresa que é pública comete fraude, comete corrupção, nós todos, como cidadãos, pagamos aos americanos investidores. E quando uma empresa brasileira comete fraude, uma empresa dos 3 homens mais ricos do Brasil, a gente não vai cobrar dessas pessoas? Se me permitem uma sugestão, eu acho que a gente tinha que começar fazendo o que fizeram nesse caso. Uma ação coletiva dos acionistas e dos debenturistas, cobrando a responsabilidade e os danos financeiros para que isso nunca mais aconteça, sirva de exemplo e o nosso mercado de capitais siga sendo um lugar onde as empresas possam se financiar e alavancar a economia do país. Muito obrigado, presidente. Você sabe, deputado Mourão, deputado Tarcísio, que eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e tem coisas que até hoje eu não consigo entender direito, porque é um acúmulo de conflitos de interesse que, enfim, levam a esse tipo de fraude. Veja que, por exemplo, as agências de rating, que são as agências que dão nota de crédito para uma empresa, são contratadas por quem? Pelas empresas. As empresas de auditoria, que deveriam pegar as fraudes, são contratadas por quem? Pelas auditorias. Não faltam, enfim, memórias de reuniões onde eu participei, onde a discussão preliminar, aquelas informais com as empresas de rating ou de auditoria, era o seguinte, mas vem cá, você acha que você vai me dar tal nota? Ou você acha que você vai... Senão, eu não vou contratar. É um conflito de interesse brutal. E aí, esses conflitos de interesse levam, por exemplo, ao caso Lehman Brothers. Um dia antes, tinha a nota máxima atribuída a bancos. No dia seguinte, um dos maiores bancos do mundo quebrou.
Você tem um problema e você me pergunta se os bancos sabiam, e essa resposta eu não tenho como dar e não teria como me comprometer. Até o que eu acho irresponsável falar. Trouxe um advogado para me assessorar, não vou lhe dar essa dor de cabeça. Eu prefiro não falar o que eu penso nesse sentido. Mas veja que a relação dos bancos com essas empresas é uma relação conflitada também. Porque se o banco, sabendo da situação difícil da empresa financeira, ele resolve apertar a empresa, ele faz com que o caminho da empresa para a bancarrota possa ser abreviado e acelerado, e com isso aquele que mais perde é ela. Veja que as pessoas que trabalham nas áreas de crédito dos bancos são pessoas comissionadas pela quantidade de operações que fazem de empréstimo. Então, são pessoas estimuladas a estar rolando os empréstimos sempre, não a interromper os empréstimos. Então, é possível que, não nessa específica, em qualquer operação dessa, os bancos saibam, mas, por uma questão de, enfim, de negocial, tenham feito ou vista grossa ou tenham empurrado acreditando que um dia as coisas iam, enfim, se acertar e sem querer matar a sua galinha dos ovos de ouro. É absolutamente possível que isso tenha acontecido dezenas e centenas de vezes com diversas empresas, porque o mercado é cheio de conflitos de interesse. E enquanto esses conflitos de interesse não forem endereçados, seja com uma grande punição ou eliminando a origem do conflito de interesse, a gente está fadado a ver casos como esse repetidos.